Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo com o formalismo geral do momento angular. Então, nós agora falaremos do momento angular geral, né? Não é mais o momento angular orbital, né? Então a gente vai representar aqui com essa letra J. Esse momento angular geral, ele vai ter aqui a componente x, ele vai ter uma componente y e vai ter o operador JZ, né, a componente Z. Como nós vimos anteriormente, a propriedade mais geral que a gente precisa ter para o momento angular é que o comutador de Jx, Jy deve ser IH barra JZ. E obviamente que essa propriedade se mantém quando eu faço trocas cíclicas, né? Então, quando eu tenho YZ, isso é igual a IH barra JX. E quando eu tenho ZX, isso vai ser igual a IH barra JY, né? Ou, resumindo esses três numa expressão única, eu tenho que, se eu tenho um índice J e um índice K, então isso significa que o resultado será igual a I, H barra, o símbolo de Levi-Civita de JKL, JL, né? A gente sabe que o símbolo de Levi-Civita, quando você repete dois índices, ele dá 0. Quando você coloca uma ordem cíclica, ele dá 1. E uma ordem acíclica, ele dá menos 1, que recupera exatamente essas equações aqui. Então, posso resumir tudo, essas três equações eu posso resumir nessa única equação, simplesmente usando o símbolo de Levi-Civita. Obviamente que eu posso simplesmente, se eu pegar esses operadores aqui, se eu pegar esses comutadores, eu posso reescrever esses comutadores da seguinte maneira, né? Posso jogar isso para cá, posso jogar isso para cá, posso jogar isso para cá. E aí a gente vai ter então aqui igual, igual, igual. Então aqui a gente tem JX, JY, JX, JY, menos JY, JX. Aqui YZ, que eu tenho JY, JZ, menos JZ, JY. E aqui eu tenho ZX. Eu tenho então JZ, JX, menos JX, JZ. Obviamente que se eu multiplico aqui por K e aqui por K, aqui por I e aqui por I e aqui por J e aqui por J e somar tudo, a gente vai ver que do lado esquerdo
eu tenho IH barra JX I mais JY J mais JZK igual. Isso daqui é exatamente J, o vetor, o operador vetorial J vezes o operador vetorial J. E isso daqui, obviamente, é quem? O operador vetorial J. Então isso implica que o operador vetorial J, o operador vetorial J é vetorial, o operador vetorial J é igual a I H barra vezes o operador vetorial J. Então a gente chega nessa outra expressão. Ok. Outra coisa que a gente tem é que se eu fizer o J ao quadrado, isso vai ser o operador J escalar o operador J. Então isso vai ser igual, obviamente, a Jx ao quadrado mais Jy ao quadrado mais Jz ao quadrado. Ok? E uma coisa que a gente consegue mostrar é que se eu faço J ao quadrado, o comutador de J ao quadrado com um JK qualquer, que pode ser o JX, o JY ou o JZ, esse comutador é zero, ou seja, qualquer componente do vetor J comuta com o J ao quadrado. Ok? Então, vamos demonstrar isso. Demonstração. Ok. Vamos fazer um exemplo, né? E aí os outros são análogos, né? Fazendo para um, está aprovado para os outros. Então, vou fazer o J ao quadrado, Jx. O J ao quadrado é o que? É Jx ao quadrado mais Jy ao quadrado mais Jz ao quadrado. Aqui, comutador com Jx. Isso vai ser igual ao que? Quando eu tenho... posso fazer distributivo, quando eu tenho uma soma no computador, é só fazer distributiva, né? Não precisa colocar um monte. Isso aqui é AC mais BC. Então tem essa propriedade, né, de comutadores. Então aqui eu posso escrever Jx ao quadrado, Jx. Então uso a propriedade distributiva, né, da soma de comutadores. Jy ao quadrado Jx e Jz ao quadrado Jx. Ok? Agora, tem uma propriedade que diz que se eu tenho uma função de A e uma outra função de A, duas funções do mesmo operador, elas sempre comutam, né? Então, duas funções do mesmo operador sempre comutam. Então, quer dizer que ou também posso dizer que se eu tenho um operador e uma função do operador, eles comutam.
caso mais específico, que é exatamente esse caso aqui, né? Então aqui é o operador e aqui é uma função do operador. Então quer dizer que eles comutam. E aí a gente chega então na seguinte expressão: JY ao quadrado é JY vezes JY, né? Mesma coisa é JZ ao quadrado. É JZ vezes JZ. E tem uma propriedade que diz que se eu tenho AB vezes o comutador de A vezes B com C, eu pego o primeiro, jogo para fora aqui, ó, A, B, C, mais, aí eu pego o segundo e jogo para fora. Então ficaria A, C e B. E é isso. Então aqui daria o primeiro JY, JX mais JY, JX, JY mais JZ vai para fora, aí vem JZ, JX mais JZ, JX e o JZ vai para fora. Ok. Só que agora eu vou substituir os valores deles, né? Então a gente viu que o quê? A gente viu que, vou colocar de preto aqui, né? Vai dar sempre IH barra, opa, aqui, né? IH barra, né? Sempre na ordem cíclica. Então vai ficar aqui, ó, YX não está na ordem cíclica. Então não vai ficar IH barra, vai ficar menos IH barra. Então é XYZ. A única coisa que não está na ordem cíclica. Aqui vai dar Y, a mesma coisa, né? Então é menos IH barra JZ. Aqui tem XY, mas aqui não é. Aqui é ZX, está na ordem correta. Então é IH barra Y. Está na ordem cíclica. Então aqui está na ordem cíclica. Então, certinho. Então ficaria aqui esse primeiro menos IH barra JY JZ. Tranquilo. O outro menos o segundo. Vou fazer na sequência, só seguir. O segundo é esse, né? E aí ficaria JZ JY. Mais agora é positivo, né? IH barra JZ JX mais IH barra JY JZ. Só que eu vou observar que o que, ó? Esses aqui são simétricos, esses aqui são simétricos, logo o resultado é 0. Então dá 0, né? 0. Não tem. Dá 0, né? Então quer dizer que o comutador, a gente conclui então, provamos que o comutador de J ao quadrado com JX é 0. E aí para os outros é a mesma coisa, é completamente análogo, né? Então o que a gente conclui é que J ao quadrado JY é igual a J ao quadrado JZ e tudo isso aqui é igual a 0. Então quer dizer que todas as componentes do operador momento angular geral comutam com o J ao quadrado. Ok. E o que significa? Bom, então isso aí
significa deixa eu colocar aqui. Então, isso significa que a gente sempre dá ênfase no JZ, tá? Então, J ao quadrado e JZ são compatíveis. E é uma mera questão aí de escolha, né? Então, a gente sempre escolhe trabalhar com JZ, né? Esse é o padrão aí, tá? A referência para a gente do eixo é sempre o eixo Z. Então, a gente, do que a gente demonstrou anteriormente, a gente conclui que o J ao quadrado e o JZ são compatíveis. Então, isso significa que eles possuem uma base, né? Que é uma base simultaneamente dos dois, né? Então, isso implica que existem vetores de base, né? Que é simultaneamente autovetor. Então, existem autovetores que são simultaneamente autoestados dos dois, né? Então, como a gente já viu, sempre que eles comutam, eles são compatíveis e aí eles possuem o mesmo conjunto de autoestados, né? Em outras palavras, se eu pegar o JZ e jogar em cima aqui desse estado alfa beta, vai dar aqui um número. Eu poderia colocar só o beta, né? Mas eu vou colocar esse H aqui, né? Eu poderia ter deixado o beta, que o H eu encontraria depois, né? Mas não faz diferença nenhuma, eu vou deixar já o H aqui. E, da mesma forma, então aqui é só um escalar, ó. Então quer dizer que realmente isso aqui é autoestado disso daqui. Então uma outra maneira de dizer que isso aqui também é autoestado do J ao quadrado. Então se eu jogo aqui, também tem que dar um número, né? Se eu jogo em cima do mesmo autoestado, aí eu vou usar H ao quadrado alfa. Eu dou o nome que eu quiser para uma constante. Eu tenho uma constante vezes outra constante, é uma constante, é um número, um escalar, né? Então tem um escalar aí, ó. Ok? Então você percebe que esse segundo aqui está relacionado à medida do JZ. E esse primeiro aqui, alfa, está relacionado à medida do J ao quadrado. Ok? Mas basicamente é isso. Ó. Se o operador vezes o autovetor é um número vezes autovetor, então quer dizer que isso aqui realmente é um autoestado desse operador. E se eu jogo o operador em cima de um vetor, e aí ele dá um escalar vezes o vetor, um número vezes o vetor, então quer dizer que esse cara realmente é autovetor disso aqui. Então isso aqui é autovetor simultaneamente dos dois operadores. Isso acontece porque eles comutam entre si, eles são compatíveis, né? Ok. Esses vetores aí, eles têm que formar uma base ortonormal, como a gente sabe. Então o fato de eles formarem uma base ortonormal significa que se eu pegar dois vetores desse, né, dois vetores desse lá na base, obrigatoriamente eu tenho que ter o que? O delta de Kronecker, alfa linha alfa, e delta de Kronecker, beta linha beta, né? Ou seja, só quando esses dois forem iguais, é que vai dar 1, em outros casos, qualquer outra situação vai dar 0, né? E aí,
Obviamente que eu poderia construir toda a teoria usando uma outra base, mas a base sempre vai ser essa, é aquela que é simultaneamente autovetor de z e de j ao quadrado, de jz e j ao quadrado. Percebe que essa base ela não vai servir para jx e jy, porque jx não comuta com jz e jy não comuta com jz. Então eu poderia ter escolhido uma outra base, uma base que servisse para jx e j ao quadrado, ou escolher uma base que serve para jy e j ao quadrado. Só que isso é uma mera questão de convenção. Então a convenção é escolher o quê? É trabalhar sempre com essa base. Tudo vai ser escrito, representado em termos dessa base, que é simultaneamente autovetor de jz e j ao quadrado. Por quê? Porque é a convenção que é usada, ok? Aí na teoria do momento angular. Um outro tópico que a gente tem que falar é dos operadores de subida e descida. Bom, então tudo que a gente vai definir é com base na definição dessa base aqui, o tom normal, né? Então a gente vai fazer tudo com relação a essa base. Ok, então quem serão os operadores de subida e descida do momento angular? Então, se tem operador de subida e descida, né, de energia, tem operador de subida e descida de momento angular, então existe também, né? Então eles são definidos da seguinte maneira, depois a gente vai provar que realmente eles são operadores de subida e descida, né? Por enquanto a gente só vai colocar isso como definição, né? Mas depois a gente vai demonstrar que realmente eles são operadores de subida e descida. Então, o mais é operador de subida, menos operador de descida, né? Então, J mais é o operador de subida do momento angular e J menos o operador de descida do momento angular. E aí eles serão Jx mais ou menos e Jy. Ok? Só para deixar claro, na verdade, como a gente falou, né? A gente está falando tudo com relação ao Jz. Então, esse aqui é o operador de subida e descida do Jz, né? Do momento angular Jz, dessa componente Jz do momento angular. Ok? Pois, como a gente vai ver, nós verificaremos posteriormente, por que ele é o operador de subida e descida? Porque a gente não vai demonstrar isso mais para frente, né? Quando eu jogo isso daqui em cima do autovetor alfa-beta, ele vai dar aqui um alfa-beta, né? Vai dar um coeficiente. E aqui vai dar alfa, beta mais ou menos 1. Né? É igual como acontecia lá com o operador de subida e descida no oscilador harmônico, né? Só que na energia, ou seja, quando eu aplico o mais, o que ele faz? Ele aumenta aqui em uma unidade o beta. Lembra que o beta ele está relacionado com o quantum, né, de momento angular, que H barra, na verdade, é quantum de momento angular, né? Então, beta aqui, ele está medindo, ó, é um número quântico aqui que quantifica o número de quântums de momento angular. Então aqui, na verdade, ele aumenta um quantum de momento angular, ó, quando eu jogo ele em cima, o mais, né?
Quando eu jogo menos, ele subtrai. Então é isso que a gente vai demonstrar. Então a gente vai mostrar que isso daqui é o operador de subida e descida de JZ, né? Obviamente que se eu parto disso aqui, ó, a gente tem isso aqui. Disso aqui eu concluo que o quê? Que se eu faço aqui o adjunto hermitiano, né, o dual, o que isso vai dar? Que vai dar o adjunto hermitiano disso aqui, só que aqui vai ficar, troca o sinal do i, né? Então vai ficar menos ou mais i, e aqui o jy. Só que é a adaga, né? Só que a gente tem o quê? Que o jx, jy e jz, eles representam variáveis dinâmicas. Logo, esses operadores aí são operadores hermitianos, né? Então, como eles são hermitianos, isso daqui vai ser igual a jx, isso aqui é jy, porque eles são hermitianos, né? Porque eles representam o quê? Variáveis dinâmicas, né? No caso, a componente x e y do momento angular. Então, J menos mais, quando eu pego o operador de subida e descida e calculo o adjunto hermitiano, ele vai ser igual a Jx menos ou mais IJY. Então, a gente percebe que o adjunto dele não é igual a ele, né? Porque, obviamente, que ele não é hermitiano. O que lembra que o operador de subida e descida, eles não representam nenhuma grandeza física. Eles só fazem o quê? Né? Isso aqui não é uma equação de autovalores, né? Isso aqui é uma equação, percebe que aqui mudou o alto estado, né? Isso aqui é uma transformação. Quando eu aplico ele em cima de um autovetor, ele transforma esse autovetor num outro autovetor. No caso, ele aumenta ou reduz em uma unidade, ele aumenta um quantum de momento angular, ou ele reduz um quantum de, né? Esse operador, o J+, ele acrescenta um quantum de momento angular, e o J-, ele retira um quantum de momento angular do JZ, né? Então, o que é vou ter nessa equação aqui? Está bem clara, ó. Como é que eu leio essa equação aqui? Depois a gente vai demonstrar isso. Estou já colocando a teoria, né? O que eu concluo aqui, né? Então, o que a gente nota aqui é que J+ aumenta um quantum de momento angular né? Porque o JZ tem uma medida, a medida dele é H/beta, e aí quando eu multiplico esse cara, ele aumenta um quantum, dá pra ver, ó. E o J-, ele diminui um quantum de momento angular H/, né, de JZ. Da medida, né, de momento angular, e o
Então ele diminui de um quantum H barra, tá assim, de momento angular JZ. Pronto, fica melhor. E o outro eu vou copiar aqui, que já está escrito, só vou alterar, né? Vou copiar aqui, colar. E o que esse outro faz? Então, agora é o J menos, né? Ele diminui um quantum H barra de momento angular JZ. O vídeo já está longo, então na próxima aula a gente continua.